quarta visita do presidente Lula neste terceiro mandato aqui em Minas termina com um balanço de mais de 60 bilhões de reais anunciados para obras e investimentos aqui no estado. Quem detalha esses valores, as prioridades e os prazos é o repórter Mardélio Couto. Mardélio, são 64 bilhões anunciados. Boa noite. Este é o valor, Alan Passos. Boa noite para você, Edson Costa, a todos que nos acompanham. E a Itatiaia, a partir de agora, destaca os principais investimentos anunciados hoje pela comitiva petista aqui em Belo Horizonte. Começando pelo maior valor para o menor. O ministro Alexandre Silveira anunciou 61 bilhões de reais em investimentos em Minas Gerais. Destes, 58 bilhões serão para o setor elétrico, biocombustíveis, mineração e gás. Os outros 3 bilhões serão para placas fotovoltaicas que serão instaladas em casas do programa Minha Casa Minha Vida. O segundo maior investimento do ministro Jader Barbalho, de 1,9 bilhão em investimentos do Ministério das Cidades. Dentro desse valor, o ministro anunciou a construção de quase 23 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Minas Gerais. Destas, mais de 3 mil serão construídas em Belo Horizonte. E a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, disse a Itatiaia que cerca de 600 serão construídas em Contagem. Na educação, o ministro Camilo Santana confirmou o anúncio de Lula, que a gente destacou ontem aqui na Itatiaia, de 1 bilhão de reais que serão investidos no ramo educacional em Minas Gerais. Dentro desse valor, 200 milhões de reais serão utilizados na criação de 8 novos institutos federais em Minas Gerais. Outros 264 milhões serão investidos em hospitais universitários. Esses recursos que eu destaquei agora, Alan, Edson e ouvintes, são recursos que o governo vai tirar do próprio caixa. Dinheiro do governo federal, mas o governo anunciou que vai atrás de capital da iniciativa privada. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo Lula vai em busca de 26 bilhões de reais para as estradas mineiras. A ideia do governo é levantar esses recursos por meio de 6 leilões que serão realizados ainda neste ano. Nesses leilões, as rodovias mineiras serão ofertadas à iniciativa privada. Após essa série de anúncios, o presidente Lula voltou a criticar o governo de Jair Bolsonaro e destacou que agora a Constituição Federal está sendo cumprida. Os meus ministros citaram todos os números que poderiam citar. Então eu não vou dizer número, eu vou apenas dar uma coisa para vocês. Esse país passou 4 anos. Na verdade, desde que deram o golpe na presidenta Dilma, esse país parecia um caminhão velho descendo ladeira abaixo, sem controle. Esse país deixou de fazer política social. Quantas casas foram feitas depois que nós saímos do governo? Hoje a gente faz casa para as pessoas mais pobres e as pessoas do Bolsa Família e do PPC não pagam a casa, porque o Estado tem o direito de garantir o direito de moradia para as pessoas. Está na Constituição Federal desse país. Se a gente quiser fazer uma revolução nesse país, Pacheco, a gente não tem que ler nenhum livro de Marx, a gente não tem que ser leninista, a gente não tem que ser Mao Tse-tung, a gente não tem que ser Fidel. Leia a Constituição brasileira e vamos regulamentar todos os direitos do povo brasileiro que está lá. E é isso que nós estamos fazendo. Ouvimos na Itatiaia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a passagem por Minas Gerais ontem em Contagem, hoje teve compromisso aqui em Belo Horizonte e depois seguiu para Juiz de Fora. O último dos eventos de Lula aqui em Minas foi há pouco em Juiz de Fora. Por aí, quais os principais anúncios para a região em Désia Souza? Boa noite. Boa noite, Alan Passos, Edson Costa, você ouvinte do Jornal da Itatiaia à Noite. Foi assinada em Juiz de Fora a ordem de serviço no valor de 88 milhões e 800 mil reais para recuperar integralmente os 206 quilômetros da BR-267, nos trechos entre Leopoldina e Juiz de Fora a Bom Jardim de Minas. Além da inauguração do viaduto Rosa Cabinda, que passa por cima de uma malha ferroviária na região central, o governo
governo também afirmou que aguarda projeto para a construção de um novo viaduto no bairro Mariano Procópio. Na área de educação, foi confirmada a licitação para a conclusão das obras do Hospital Universitário para setembro, em discurso do ministro da Educação, Camilo Santana. As obras, que estão paradas há quase 10 anos, têm um aporte de 179 milhões em investimentos concedidos pelo PAC. Na área de educação, também foi confirmada a construção do campus do IF Sudeste em São João Nepomuceno e de uma escola em tempo integral para Juiz de Fora. No palco, Lula repetiu o bordão de nunca ter perdido uma eleição presidencial na cidade. Sob gritos de "Fora Zema" e "Bolsonaro na cadeia", Lula afirmou que não é o pai dos pobres, mas apenas um dos brasileiros que chegou à presidência. Na região central da cidade, só que em outro ponto, próximo ao Parque Alfield, integrantes do Direita Minas também fizeram uma panfletagem pelo Fora Lula. Da Zona da Mata, repórter Désia Souza. E mal foi embora de Minas e o presidente Lula já deve voltar nas próximas semanas. Edilene Lopes, boa noite para você. Boa noite, Edson. Boa noite, Alain. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, o presidente Lula pode retornar a Minas Gerais no mês que vem e talvez na próxima semana. Isso porque, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, há a previsão de assinatura do contrato de concessão da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora no próximo 5 de julho. Possivelmente também a cerimônia possa ser antecipada para o dia 4 de julho. E o presidente Lula faria questão de participar deste evento. No entanto, por causa da própria agenda do presidente, existe a possibilidade de a cerimônia ser adiada para a semana do dia 20. Isso porque o presidente Lula está sendo pressionado por um prazo eleitoral, que é o do dia 5 de julho, que estabelece que prefeitos podem inaugurar obras apenas até esta data, porque é um ano de eleições municipais. Então, o presidente Lula tem percorrido o país em inaugurações em cidades em que ele tem pré-candidatos a prefeito, como fez aqui em Minas Gerais, em Contagem, na região metropolitana, cidade comandada por Marília Campos, e também em Juiz de Fora, na Zona da Mata, cidade que é comandada pela prefeita Margarida Salomão. Então, caso o presidente Lula não possa participar da cerimônia no dia 5, ela vai ser adiada possivelmente para a semana do dia 20. Mas fato é que sim, o presidente Lula pode retornar a Minas Gerais no mês que vem e esta será a 5ª visita dele neste mandato e todas elas feitas neste ano. Vamos lembrar que a primeira foi em fevereiro, em Belo Horizonte. Depois ele esteve em Serra do Salitre, na inauguração de uma fábrica de fertilizantes. Lula também esteve em Nova Lima, na região metropolitana, na inauguração da primeira fábrica de insulina do Brasil. Voltou agora na 4ª vez, com agendas em Contagem, Belo Horizonte e Juiz de Fora, e pode voltar mais uma vez no mês que vem, em uma agenda que também deve ser ou em Belo Horizonte ou em Nova Lima, às margens da BR-040. Repórter Edilene Lopes.